E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. O assunto do vídeo de hoje, continuação da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. Hoje será a parte 4, se eu não estiver enganado, acredito que seja essa mesmo. Enfim, muitos vídeos, então estou meio perdido um pouco. Parte 4 do capítulo 5. Capítulo 5, o socialismo do conservadorismo. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, alguns avisos pertinentes. Primeiro, se inscreva nesse canal, isso é muito importante. O canal, nesse momento da gravação, está com 290 inscritos. Então estamos quase batendo 300, ajuda a chegar aí a 300. Seria um número simbólico bastante legal chegar a esse número. Enfim, se você estiver vendo isso no futuro, também se inscreve, não importa, é só no momento da gravação tá perto. A ideia é que esse vídeo seja para ser visto ao longo dos anos, vamos colocar assim. E também, outro recado importante, curta o vídeo, isso ajuda demais no engajamento do vídeo, já que assim, é um projeto um pouco mais complexo, o livro é bastante complexo, por isso que eu estou fazendo tantas partes ao longo das semanas, meu planejamento era fazer um vídeo por capítulo, mas enfim, não deu nada certo. Outra coisa, se você chegou aqui e não está acompanhando a playlist, ou chegou só nesse vídeo meio que um standalone, assim, por algum motivo o YouTube entregou esse vídeo para você, na descrição você encontra alguns links relevantes. O primeiro dele é o link da playlist, eu recomendo fortemente que você volte lá pro começo para poder assistir a leitura comentada, já que essa aqui é a parte 4 do capítulo 5, então você vai ficar um pouco perdido, ou a parte 3, enfim, não lembro qual que é agora. Então, eu recomendo fortemente que você volte lá para a playlist. Para o capítulo 5 eu estou deixando dois links padrões como recomendações de leitura. Primeiro, esse livro é um livro da década de 80, então o Hans Hermann Hoppe ele ainda não tinha formulado a teoria de conservadorismo libertário dele, o que a gente chama hoje de conservadorismo hoppiano, que ele só veio formular em 2001, quando ele escreveu Democracia e o Deus que Falhou. Então, por esse motivo, para evitar confusões do que o Hoppe está discutindo neste livro, que foi escrito na década de 80, com o que o Hoppe defende, eu vou presumir que as pessoas não tenham lido Democracia e o Deus que Falhou no canal, estão assistindo o vídeo. Então eu vou deixar o capítulo 10, que o Hoppe trata especificadamente desse assunto isolado aqui na descrição. Tem um artigo que é basicamente o recorte do capítulo. Está aqui na descrição. Como também está uma palestra do Jesus Huerta de Soto, que está discutindo os erros do liberalismo. Outro link que eu achei pertinente para deixar na descrição. Além da playlist, links das redes sociais, apoio financeiro, que você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin. Mas, sem mais enrolações, vamos seguir aí a leitura comentada. E vamos com as palavras do Hoppe. Para quem não sabe, eu parei na página 83 na última parte, então que é quando o Hoppe começa a discutir três tipos de medidas políticas no sentido do conservadorismo socialista. Então vamos a elas, palavras do Hoppe. Há três tipos de medidas políticas nesse sentido: controle de preços, regulações e controle de comportamento. Todas elas são, na verdade, medidas socialistas, como é a tributação, mas todas elas, curiosamente, foram quase sempre negligenciadas nas tentativas de estimular um nível geral de socialismo em sociedades diferentes, assim como, nesse aspecto, a importância da tributação foi superestimada. Nota de rodapé 80 aqui. Essa vale a pena. Observe a interessante relação entre a nossa tipologia sociológica das políticas socialistas e a tipologia lógica das intervenções no mercado estudadas por Murray Newton Rothbard. Governo e mercado, basicamente. A parte, meio que um pós-fácil do Economia Ética da Propriedade Privada. Que um dia, se tudo der certo, eu pretendo trazer a leitura comentada desse livro aqui. Mas primeiro eu preciso ler, ainda não li ele. E comprar ele também. Então, se você quer ajudar a comprar, links para apoio financeiro. Enfim, seguindo aqui. Ele referencia aqui página 32 do Governo e Mercado, no caso. Estabelece uma distinção entre a intervenção autística, onde o interventor pode obrigar um indivíduo a fazer ou deixar de fazer certas coisas quando essas ações envolvem diretamente a pessoa ou a propriedade de alguém, ou seja, quando não envolvem troca. Intervenção binária, onde o interventor pode obrigar a realização de uma troca coerciva entre ele próprio e outro indivíduo, e a intervenção triangular, onde o interventor pode tanto obrigar ou proibir uma troca entre outros dois indivíduos. Página 32. Em relação a essa distinção, a marca característica do conservadorismo é, portanto, a preferência pela intervenção triangular. E como veremos nesse capítulo, a intervenção autística, tanto quanto as ações autísticas, também tem repercussões naturais sobre o padrão de trocas interindividuais, pois essas intervenções são adaptadas de forma única de acordo com a psicologia social do conservadorismo para ajudar a congelar um determinado padrão de trocas sociais. Quando comparado a isso, deixa eu ir aqui para outra página, o socialismo igualitário, em sintonia com a sua psicologia progressista, mostra uma preferência pelas intervenções binárias, tributação,
Contudo, observe que as políticas atuais dos partidos socialistas e sociais-democratas nem sempre coincidem de forma precisa com a nossa descrição do tipo ideal de estilo do socialismo social-democrata. Quando geralmente coincidem é porque, em certa medida, os partidos socialistas, mais notadamente sob a influência dos sindicatos dos trabalhadores, também adotaram políticas tipicamente conservadoras que, em hipótese alguma, são totalmente contrárias a qualquer forma de intervenção triangular. Então, uma nota bem longa aqui que começa numa página e termina na outra. Voltando aqui para a parte. Discutirei posteriormente esses específicos esquemas políticos conservadores. Mas seguindo palavras do Hope aqui. Qualquer mudança nos preços relativos, evidentemente, provoca mudança na posição relativa das pessoas que fornecem os respectivos bens e serviços. Portanto, para manter essa posição relativa, parecia que tudo o que precisava ser feito era definir os preços, eis o raciocínio conservador para introduzir o controle de preços. Para verificar a validade dessa conclusão, é preciso examinar os efeitos econômicos da fixação de preço. Nota 81 aqui. O Hope referencia o Governo e Mercado, de novo, página 47 e seguintes. Então, quem quiser pegar mais detalhes, enfim, é uma análise do Rothbard. Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui, achei. Para começarmos, consideremos que um controle seletivo de preços de um produto ou de um grupo de produtos foi adotado e que o atual preço de mercado foi decretado num valor abaixo ou acima do qual o produto não poderia ser vendido. Agora, se o preço estabelecido for idêntico ao preço de mercado, o controle de preços será simplesmente ineficaz. Os efeitos peculiares da fixação de preços só ocorrem se não houver essa identificação. E como nenhuma fixação de preços elimina as causas que provocaram a alteração de preços, além de simplesmente decretar que nenhuma atenção lhe será dada, isso ocorre tão logo haja quaisquer mudanças na demanda para o produto em questão, seja lá qual for a razão. Se a demanda aumentar e os preços, não sendo controlados, também subirem, os preços fixados se convertem em preço máximo efetivo, ou seja, um preço acima da qual a sua venda será ilegal. Caso a demanda diminua e os preços sem controle caiam, os preços fixados se tornam um preço mínimo efetivo, ou seja, um preço abaixo da qual a sua venda também será ilegal. Nota 82 aqui. Enquanto que para estabilizar as posições sociais o congelamento de preços é necessário e o preço congelado pode resultar em preços máximos e mínimos, os conservadores favorecem de forma distinta o controle do preço mínimo na medida que é normalmente considerado até mais urgente do que impedir a deterioração da posição na riqueza absoluta, mais do que a da posição relativa. Então, seguindo aqui. A consequência da imposição de um preço máximo é um excesso na demanda da oferta de bens. Nem todo mundo que deseja comprar pelo preço fixado pode fazê-lo. E essa escassez irá perdurar tanto quanto não seja permitido aumentar o preço diante da demanda crescente e, consequentemente, não existe possibilidade de os produtores, que já tinham considerado produzir acima de um ponto que os custos marginais, ou seja, o custo de produzir a última unidade do produto concebido, equivalessem à receita marginal, direcionarem recursos adicionais para determinado ramo de produção e assim aumentar a fabricação sem que isso resulte em prejuízos. Filas, racionamento, favorecimento, ágil e mercado negro se tornarão características permanentes da vida. E a escassez e os efeitos colaterais resultantes deles irão até aumentar, assim como a demanda excessiva para os bens de preço controlado irá se alastrar por todos os outros bens não controlados. Em particular, é claro, sobre os substitutos, aumentando seus preços relativos e, desse modo, criando um incentivo adicional para mover os recursos de ramos de produção controlados para aqueles não controlados. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui nesse parágrafo que é bem complexo. Se você controla o preço máximo, mínimo, enfim, não importa muito para onde que vai, para cima ou para baixo, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Esse livro aqui ele pode ser vendido, sei lá, no máximo a R$20. O governo coloca um preço nele. Só que para produzir ele custa 40. Então o que vai acontecer? Vão parar de produzir o livro. Algumas pessoas algumas editoras vão produzir ele de maneira clandestina. Não que seja clandestino produzir um livro, por exemplo, mas diante das leis se torna clandestino, uma atividade empreendedora se torna uma atividade criminosa por força de lei. E aí, basicamente, alguns grupos vão vender pelo preço real. Digamos que, por exemplo, o preço real dele seja R$50, porque, sei lá, custa 35 para poder produzir, e aí o cara quer ganhar 15 conto. Beleza, em cada unidade do livro ali, é o preço dele. Então, se está 20, ele não pode vender, então ele vai vender de maneira clandestina, no mercado negro, vamos colocar assim. E isso vale para literalmente qualquer bem. Pode ser um celular, pode ser um câmbio, por exemplo. As pessoas não consideram moeda como um bem, mas moeda é um bem de troca, é um meio de troca, no caso.
Isso está acontecendo muito na Argentina. Você tem um câmbio oficial do mercado, que o governo fala, o dólar é X pesos, mas na verdade o dólar é XXX pesos no mercado informal, porque as pessoas sabem que o peso não vale bosta nenhuma, basicamente. Isso tem acontecido no momento que eu tô gravando, tá uma baita crise na Argentina. Aliás, eu acho que essa frase vai ficar temporal, porque eu acabei de falar, no momento que eu estou gravando, tá uma baita crise na Argentina. E a pergunta é, quando não está uma baita crise na Argentina? É piada, é sério. Eu acho que a novidade na Argentina é tipo assim, gente, ó, a Argentina fez reforma, tá, o país tá melhorando. A pessoa fala, nossa, mas caraca, que coisa nova, porque crise na Argentina não é matéria, é fato. Enfim, voltando com as palavras do Hope aqui. Impor um preço mínimo, ou seja, um preço acima do preço potencial de mercado e abaixo do qual sua venda é ilegal, mutatis mutantes, e lembrando, feitas devidas mudanças, o que significa isso, gera um excesso de abastecimento sobre a demanda. Haverá uma superabundância de bens produzidos que simplesmente não encontrará compradores. E, de novo, esse excesso de produção continuará durante todo um período em que não for permitida a queda de preços junto com a demanda reduzida para o produto em questão. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você coloca um preço muito alto e as pessoas não querem mais comprar aquilo porque o preço está muito alto, então basicamente vai ficar tudo estocado. Por exemplo, esse livro, vou dar um exemplo, ele custa, vou voltar lá para o exemplo dele, agora ele não está mais custando 20, o governo colocou mais 20, colocou R$ 800 para comprar esse livro. Vai ficar encalhado na editora, porque ninguém vai pagar R$ 800 por um livro. As pessoas falam, cara, não vou comprar isso aqui, vou esperar baixar. E aí a gráfica que está produzindo o livro, sei lá, ela produziu 100 cópias, por exemplo, esperando vender, e aí não vai vender porque ninguém vai pagar 800 conto no livro. Um exemplo assim pra vocês entenderem. Enfim, a não ser que, sei lá, que ninguém seria muito forçado, mas enfim, vai ter algum maluco que vai pagar, mas enfim, é maluco. O normal é que não aconteça. Enfim, seguindo aqui. Para citar alguns exemplos, haverá lagos de leite e de vinho, montanhas de manteiga e grãos, cada vez em maior quantidade. E como os locais de armazenamento estarão lotados, será necessário destruir regularmente o excesso de produção, ou, como alternativa, pagar para que os produtores não mais produzam em excesso. Que é um exemplo disso que aconteceu recentemente, a crise do petróleo que teve, que o petróleo chegou a ficar negociado a preço negativo, porque teve aquele choque de demanda, né, no que aconteceu, a oferta se manteve, a galera continuou perfurando petróleo, continuou produzindo petróleo, só que chegou uma hora que o preço do petróleo chegou aí a negativo, porque simplesmente não tinha mais onde colocar petróleo. Era tipo assim, cara, você tá tirando petróleo do mar, colocando em barril, mas eu não tenho mais onde colocar, então pega esse troço pra você, não vale mais nada pra mim. É um exemplo disso, que foi recente, para pegar uma coisa que aconteceu nos últimos 2 anos aí mais ou menos. Então assim, continuando aqui, o excesso de produção será ainda pior à medida em que os preços artificialmente elevados atraem investimentos mais altos de recursos nesse setor específico e que depois faltarão em outros ramos de produção onde atualmente existe uma grande necessidade deles, em termos de demanda de consumo, e onde, como consequência, os preços dos produtos irão aumentar. Preços máximos e mínimos, tanto faz, em cada caso, o controle de preços resultará no empobrecimento relativo. Sob quaisquer circunstâncias, conduzirão a uma situação na qual há muitos recursos, em termos de demanda de consumo, focados nas linhas de produção de menor importância e disponíveis de forma insuficiente nas linhas de produção de maior importância. Portanto, os fatores de produção não mais poderão ser alocados e as necessidades mais urgentes serão satisfeitas primeiro, a urgência seguinte em seguida, e assim por diante, ou mais precisamente, de modo que a produção de qualquer produto não seja acrescida ou reduzida para o nível ao qual a utilidade do produto marginal despenque, ou permaneça acima. Uma explicação aqui sobre essa questão de utilidade marginal decrescente, basicamente. Utilidade marginal crescente, enfim. O que isso quer dizer? Isso é uma teoria econômica. Eu vou dar um exemplo aqui usando o próprio livro mesmo. Digamos, eu tenho uma unidade desse livro. Então, para mim, esse livro é útil porque eu estou aqui fazendo uma leitura comentada dele. Então, uma unidade desse livro para mim é suficiente. De repente, sei lá, se algum inscrito do canal me manda uma mensagem lá no Twitter diretamente, fala, cara, vou te mandar mais um livro aí, você quer para tua casa? Ah, tá, muito obrigado pelo presente. E aí eu vou ter 2 livros. E aí, tipo assim, eu vou ter uma sobressalência de livros. Porque eu não preciso de 2, eu preciso só de um. Então, sei lá, eu posso pegar e dar ele pra alguma amiga minha, algum amigo meu, enfim. Ou vender ele, de repente, sei lá. Ou colocar num quadro, guardar, que tipo assim, pô, que legal aqui, tá, sei lá, de repente eu coloco nessa parede aqui no fundo, um quadro, tipo, com o nome da pessoa, ou a data que ela me deu o livro, falando, pô, obrigado, tipo, como um gesto de carinho. Enfim, eu posso fazer várias coisas com o livro. Mas sei lá, digamos que um outro inscrito do canal me manda uma mensagem e fala, cara, vou te mandar 100 unidades desse livro. Aí eu vou, tipo, cara,
Não, eu não preciso disso. Não, mas eu tô te dando, eu pago os custos de envio, tudo. Não, porque para mim a utilidade decrescente dessas 100 unidades de livro vão ser zero. Então eu prefiro não ter mesmo que eu ganhe aquilo do que eu ter ganhando aquilo. Aí você pode falar, ah, mas isso é maluquice. Não, isso é economia, basicamente. Isso você pode aplicar para qualquer coisa. Qual é a sua satisfação de demanda, sei lá, por brócolis, por exemplo? Você pode odiar brócolis e não comer brócolis. Eu posso mandar uma plantação de brócolis para sua casa e falar, eu não quero isso, porque eu não gosto disso. Agora, sei lá, de repente eu mando uma plantação de bacon para você e você adora bacon e vai comer bacon pra caramba. Então, cada indivíduo tem a sua própria utilidade marginal decrescente para cada bem decrescente. É por isso que o valor ele é subjetivo. Isso é um fato. Eu acho fantástico que ainda existam pessoas que disputem isso, mas enfim. Um dia aprende. Vamos seguir aqui. Vou voltar aqui desde o começo da frase. Portanto, os fatores de produção não mais poderão ser alocados e as necessidades mais urgentes serão satisfeitas primeiro, a urgência seguinte em seguida e assim por diante, ou mais precisamente, de modo que a produção de qualquer bem não seja acrescida ou reduzida ao nível para qual a utilidade do produto marginal despenque ou permaneça acima em relação à utilidade marginal de qualquer outro produto. Antes, a imposição do controle de preço significa que as necessidades menos urgentes serão satisfeitas em detrimento da redução da satisfação das necessidades mais urgentes. E isso significa dizer que o padrão de vida será reduzido, que as pessoas desperdicem seu tempo brigando por bens cuja oferta está artificialmente reduzida, ou que estes bens sejam descartados porque sua oferta é mantida artificialmente alta. São apenas os dois sintomas mais visíveis dessa riqueza social reduzida. Mas isso não é tudo. A análise anterior também revela que o conservadorismo não pode atingir seu objetivo de estabilidade distributiva mediante o controle parcial de preços. Com os preços apenas parcialmente controlados, ainda devem ocorrer distorções na posição da renda e da riqueza existentes, dado que os produtores das linhas de produção não controladas ou das linhas de produção com produtos a preços mínimos são favorecidos em detrimento daquelas cujas linhas de produção são controladas ou cujas linhas de produção têm produtos a preços máximos. Portanto, continuará a haver um incentivo para os produtores individuais deslocarem-se de um ramo de produção para outro mais lucrativo, com a consequência que a diferença na agilidade empresarial e na habilidade de prever e implementar esses deslocamentos lucrativos irão emergir e resultar em distorções de ordem estabelecida. Portanto, o conservadorismo, se estiver de fato determinado em seu compromisso de preservar o status quo, estará direcionado para ampliar constantemente o círculo de bens sujeito ao controle de preço até que um ponto que não poderá mais controlá-los ou congelá-los. Nota 83 aqui. Com certeza, os conservadores não estão, em hipótese alguma, realmente desejosos de ir tão longe. Mas eles o fazem de forma recorrente. A última vez nos Estados Unidos foi durante a presidência de Richard Nixon. Além disso, os conservadores sempre exibiram uma admiração mais ou menos ostensiva pelo grande espírito de unificação social trazido por uma economia de guerra tipicamente caracterizada por um controle de preços em grande escala. Voltando aqui. Somente se os preços de todos os bens e serviços, assim como os do capital e bens de consumo forem congelados num determinado patamar e o processo de produção for completamente separado da demanda, em vez de desconectar produção e demanda e apenas alguns pontos e setores, assim como sob o controle de preço parcial, parecerá possível preservar integralmente uma ordem distributiva existente. Porém, não é surpreendente que o preço a ser pago por esse conservadorismo avançado seja até maior do que aquele do controle parcial de preços. Com o controle de preços, em todos os aspectos, a propriedade privada dos meios de produção é de fato abolida. Pode ainda existir proprietários privados no nome, mas o direito de determinar o uso de sua propriedade e de se envolver em qualquer troca contratual que seja considerada benéfica é completamente perdido. Um exemplo disso aqui é a economia do tiozinho do bigode. Eu vou fazer um dia uma leitura comentada do livro Caos Planejado e o Mises vai discutir isso. Eu sei que vai ferrar o algoritmo do canal, mas enfim. Seguindo aqui que esse vídeo já está ficando longo. Com o controle de preço em todos os aspectos, a propriedade privada dos meios de produção é de fato abolida. Não, já peguei essa parte, me perdi aqui, perdão. A consequência imediata dessa silenciosa expropriação dos produtores será uma redução na poupança e no investimento. E, mutatis mutandis, lembrando, feitas as devidas mudanças, um aumento no consumo. Como ninguém mais pode cobrar pelos frutos do trabalho que o mercado poderia suportar, há uma razão a menos para trabalhar. E além disso, como os preços são fixados, há também uma razão a menos para se preocupar com a qualidade de um tipo específico de trabalho ou produto que ainda se realiza ou se produz e, consequentemente, a qualidade de cada um e de todos os produtos será menor. Então eu vou parar a leitura aqui porque
essa parte já está muito grande, então eu vou tentar terminar na próxima parte, já está no finalzinho do capítulo, ele termina na página 96, eu estou na página 87. Eu vou tentar cobrir as próximas 9 páginas na outra parte. Essa aqui vai ficar por aqui, agradeço a todo mundo que assistiu. Lembrando, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, por acaso, link da descrição na playlist, apoio financeiro, redes sociais, links úteis também, palestras do Jesus Huerta de Soto, o capítulo 10 de Democracia, Deus que falhou isolado, para você entender o que é o conservadorismo que o Hoppe defende e não se confundir com o ataque que ele está fazendo a esse conservadorismo aqui. Mas enfim, é isso aí, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.